Hoje vamos falar do homem que esteve com mais mulheres no mundo, Dan Bilzerian. Dan é um jogador profissional de pôquer conhecido em muitos países como o rei da Instagram ou o rei das mulheres. Olá, bem-vindo ao Desvendamente. Antes de continuarmos, convido-os a deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Ele tem sido um homem admirado por muitos e criticado por outros, mas o que todos podemos concordar é que de alguma forma ele tem sido o homem que tem estado com mais mulheres no mundo. De modelos, celebridades, meninas, playboy, entre outros. Havia sempre a curiosidade de saber se Dan Bilzerian era completamente real ou se era uma farsa, se ele tinha que pagar as mulheres e se não, então qual é o segredo dele? Deixando de lado, é claro, a questão do dinheiro e da fama, já que seu harém de mulheres começou muito antes, já que ele tinha fama, mesmo antes das redes sociais. Por mais curioso que possa parecer, Dan Bilzerian em sua autobiografia, descreve sua infância como um menino introvertido. Um menino tímido que até era intimidado na escola e não pensava muito nele mesmo. O assunto de sair para encontrar mulheres, na verdade, o próprio pensamento de que ele tinha que conhecê-la e que seria rejeitado, o assustou. É por isso que ele passou alguns anos tentando invadir a psicologia humana, tentando encontrar um método infalível para atrair as mulheres sem a necessidade de falar com elas. Isto o levou a ler seu primeiro livro, O Jogo. Este é um livro de Neil Strauss e foi seu começo no mundo das mulheres e da sedução. Seu primeiro segredo é o que ele chama de não flertar o método, como descreve em sua autobiografia. Seu método consistia basicamente em abordar o maior número possível de mulheres bonitas, mas não flertar com elas, apenas aproximar-se delas para se sentir confortável em um ambiente cercado de mulheres bonitas, e Roger Olsen, uma vez fiz questão de falar com garotas ao invés de flertar com elas. Eu me aproximei deles com mais confiança. Antes eu costumava ficar ansioso por ser rejeitado. Parecia um grande negócio, mas com minha nova estratégia eu tinha menos a temer. Não pude dar muito, na verdade acho que não fiz com isto, mas estava fazendo progressos e Roma não foi construída em um dia. Isto lhe deu muita confiança, mas ele não obteve os resultados que realmente queria. O que o levou a ter seu segundo método, que se chama convite indireto, como ele diz em seu livro, convidar mulheres para fazer algo com você que você fará de qualquer forma. Dessa forma, a participação delas não parece importante. Por exemplo, com meus amigos vamos a uma festa na piscina ou a uma casa de vinhedos no lago ou o que quer que seja, se você quiser vir. Quando ele dizia isso às mulheres, olhe, vou fazer uma coisa certa com minhas amigas, caso você queira vir. Desta forma, ela se posiciona como uma opção, o que a tira completamente do pedestal e causa dois efeitos. A primeira é que ela lhe dá um status supremo, pois, por estar adquirindo autoestima social ao mesmo tempo, você está demonstrando confiança, segurança e altruísmo. Por quê? Porque você está lhe dizendo, se você quiser ir, você pode ir, mas se ela não for de qualquer maneira você vai e você vai passar. Inacreditável, isto comunica completamente o que exatamente um homem de alto valor quer comunicar. A segunda coisa que você está projetando é escassez, e ela tem que se apressar para tomar uma decisão rápida a fim de namorar com você. Neste ponto, você é o único que se torna o principal anfitrião. Você está usando um convite para lhe dar autoestima e fazer com que as pessoas venham a você convidar alguém, mas você é o anfitrião. Esse é um método poderoso. Convidando uma garota a se reunir para algo que nós faríamos de qualquer forma tornou muito mais fácil falar com eles. Aumentando nosso nível de sucesso e demonstrando menos interesse do que se aproximar dela de forma aleatória. Depois, fazendo algo, divertindo-se juntos. Poderíamos evitar a conversa forçada e a pressão que torna os encontros regulares embaraçosos. Neste ponto, ele já estava claramente tendo muito sucesso com as meninas, mas ele queria mais. Ele não ficou satisfeito apenas com isso, o que o levou a seu terceiro método e ao método que ele chama de set-up. No passado eu me esforcei demais e isso foi contraproducente. Percebi que quanto menos eu tentava e quanto menos meu esforço percebido, mais a garota tentava me interessar.
Nele também percebi que quanto mais divertida e excitante fosse minha vida, mais garotas gostariam de fazer parte dela. Finalmente comecei a buscar meninas, e surpreendentemente, sem muito esforço. Este foi o momento em que comecei a entender a importância da encenação. Meu jogo, o que ele chamou de meu jogo, é basicamente descobrir a vida mais divertida e emocionante possível que faria com que as mulheres quisessem fazer parte dele. O engraçado é que naquela época era muito mais difícil porque não havia mídia social. Com o advento da mídia social tornou-se muito mais fácil projetar um estilo de vida atraente que atraísse centenas de mulheres. Eu pessoalmente fiz esta experiência. Comecei a gravar e fotografar todas as minhas aventuras e carregá-las no meu perfil do Facebook. Fui praticar parapente, fui a cachoeiras, lagos, piscinas, paisagens, montanhas e muito mais. E eu carreguei todas essas aventuras em meu perfil pessoal no Facebook. Surpreendentemente, não demorou muito para que eu começasse a receber muitas mensagens de mulheres. Foi aí que percebi o quanto é poderoso projetar um estilo de vida interessante. E isso também me levou a entender agora como Dan, ele usou isso a seu favor para levá-lo ao próximo nível com sua conta Instagram. Número 4. Entendendo como funciona a psicologia e a programação humana. O programa Word Me Dan me garantiu que ter um entendimento sobre o comportamento humano e por que nos comportamos de uma certa maneira em um determinado momento levou não só a ter sucesso com as mulheres, mas também a ter sucesso no mundo dos negócios e no mundo do jogo. Sua compreensão da linguagem corporal do povo levou a conhecer as mais profundas fraquezas de seus oponentes e a explorá-las, e ele ganhou no pôquer. Uma vez entendidas as leis que desencadeiam a atração nas mulheres, então você pode moldar sua vida, moldá-la de tal forma que elas venham a você. Esta belga de live definiu a visão mundial de imediato. O número 5 foi aceitar a rejeição com a melhor atitude. Dan conta a história de como uma garota o rejeitou em uma tentativa de levar as coisas para o próximo nível. A história foi assim: Dan estava com uma garota, eles estavam todos sozinhos e estavam tendo um momento tenso. Depois, em um movimento que ele fez para levar as coisas no nível seguinte, a menina se sentiu insegura e ela o parou. Ela disse: "Ei, não vamos parar a parada." Ele a olhou nos olhos, ele sorriu. E ele continuou. Como se isto não importasse para ele, ele não a empurrou de forma alguma. O que isto causou foi cerca de 5 minutos depois a garota começou a empurrá-lo para estar com ele, estando disposta a aceitar não e depois continuar a sair com ela permitiu que ela se sentisse segura e pensasse que eu gostava dela por mais do que isso. O sexo e isto permitiu que ela se sujasse comigo. A maioria dos caras é persistente e continua tentando, esta é a tática ruim. Percebi rapidamente que se uma mulher me diz não, a música para e eu vou embora. Não faço esse disparate de implorar, não toco se ela não estiver interessada em mim, então vou encontrar uma garota que esteja. Não adquiro o hábito de mendigar ou permitir a possibilidade de controlar a situação. Se você tem tudo sob controle, isso comunica que você não vai deixar uma carne dirigir o show, quer seja uma negociação comercial ou uma brincadeira. A pessoa que está disposta a fazer a caminhada tem todo o poder. Simplificando, é a pessoa que tem a capacidade de ir embora em um determinado momento. É ele quem tem o poder. O número 6 é a reputação. As mulheres atraem as mulheres Nobel. Antecedentes das garotas Gibbs Amp se você pudesse estar com você. Comunicar o show match. Basta dobrar, meninas e rosa, Ash e Dash eles não conseguiram. Como ele mesmo acabou de dizer, apenas tendo um amigo e até mesmo um amigo e saindo com ela. Essa mesma garota consegue outras garotas interessadas em você e nós estamos falando apenas de uma Danville seria. Obviamente, eu levo isto para o próximo nível, usando as mídias sociais para maximizar seu poder de pré-seleção, quanto mais meninas. Ele começou a aparecer em suas mídias sociais no início, mais garotas começaram a lhe dar DM. O que mais lhe enviavam fotos, enviavam-lhe vídeos, enviavam-lhe todo tipo de coisas. O número 7 é o que ele chama de ser brutalmente honesto e o explica com uma pequena história que ele teve com uma garota com quem namorava na época. A garota que eu perguntei a ele,
ele está dormindo com alguém que se refere a ele? Se ele está namorando outra pessoa enquanto está com ela, ele responde. Se ela diz recentemente a Clara pergunta quem foi? E ele diz, você não a conhece? Ela pergunta. Foi mais de uma menina e ele responde, sim, ao que ela diz, quantos e que período de tempo estamos considerando? Ele diz nesta semana 3 e respondeu com toda a calma do mundo, eu nunca pedi desculpas porque eu não tinha feito nada de errado. Eu nunca teria prometido a monogamia dela e não fingi ser a única mulher em minha vida em cerca de uma semana que ela voltou e nosso relacionamento foi infinitamente melhor. Por causa da honestidade, ela se abriu sobre coisas que não tinha contado a ninguém porque sabia que podia confiar em mim. Além disso, ela aceitou tudo que eu fiz depois, porque eu coloquei a barra de aceitação bem alta para começar. A maneira mais rápida de construir confiança é responder honestamente, mesmo quando você sabe que a pessoa não vai gostar. A resposta também mostra que você não vai sair do seu caminho para inventar uma mentira, para tentar fazer com que eles gostem de você. O que indiretamente transmite confiança e mostra que você não está desesperado. Era uma vez um dos homens que cometia o erro básico de dizer à garota que eu estava namorando que eu não estava mais namorando, que nenhuma outra garota me queria, que eu não tinha namoradas, que eu estava completamente sozinho na época. E por quê? Porque eu pensava que se eu fosse livre, ela estaria mais interessada em mim, mas isto foi um erro completo. Isto é contraproducente. Este é o beijo da morte. O que acontece é que quando eu estava fazendo isso, alheia para descobrir que ninguém me amava, que eu não tinha ninguém, que nem mesmo o cão da casa me amava, que eu não tinha amigos, que ninguém mais me queria. Portanto, ela também não me quereria. Hoje em dia sou brutalmente honesto. Obviamente, eu aprendi isto por tentativa e erro. Quem me dera ter me contado isso há muitos anos. Hoje em dia, se eu estou saindo com alguém, eu digo à garota, olha, eu estou saindo com alguém ou ela me pergunta, você tem namoradas? Eu digo, se você está saindo com alguém que eu digo, sim, não estou escondendo absolutamente nada neste momento da vida. E o que eu descobri é que quanto mais honesto você é, mais transparente você é, mais ela já sabe que há mais garotas disponíveis para sair com você. Mas isso intensifica sua atração por você. Parece absurdo, mas é realmente assim que funciona. E a pergunta de $1 milhão que Dan Bilzerian realmente pagou às mulheres que estavam saindo com ele? E ele mesmo responde a isso em seu livro e a resposta é, ao contrário da crença popular, que ele não pagou nenhuma delas. Ele não conseguia acompanhar o que tinha e isso o tornou competitivo. Quando fala em acompanhar o que tinha, que nem mesmo ele conseguia acompanhar tantas mulheres ao seu redor. Foi isso que o tornou competitivo para as meninas. Pagá-las teria sido contraproducente? Na verdade, eles teriam gostado menos de mim e teriam esperado mais de mim. Sei que isto parece contraditório, mas ao longo dos anos eu tinha notado consistentemente que uma alta porcentagem do tempo eu fazia algo agradável para uma garota. Ou compraram-lhe algo. Na verdade eu fui tratado pior. Minha teoria é que os modelos geralmente não pensam muito bem de si mesmos, pois sabem que seu valor se baseia apenas na aparência e isso é passageiro. Então quanto melhor você os trata, mais eles diminuem o respeito por você. Além disso, eles podem ter tido toneladas de zinco, beijando seu lixo e dando-lhes banho com presentes. No passado, portanto, existe uma correlação subconsciente entre fazer coisas boas. E você, o que acha de Dan Bilzerian? Deixe nos comentários. E não esqueça de deixar o seu like. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.